sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yasmin e no vídeo de hoje será a parte 2 da nossa série Os Deuses Vieram do Céu. O episódio de hoje é a Família Divina. Hoje estaremos falando bastante sobre a árvore genealógica dos deuses e um pouco sobre cada deus principal. E eu já vou avisando que há uma baita treta, que é tipo o ser humano mesmo. O ser humano gosta de briga. Os deuses também gostam. Enfim. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, porque eu sei que eu não tenho postado muitos vídeos. Então, esse vídeo primeiro sairá hoje e a outra parte sairá amanhã. Então, para começar. No episódio passado, nós falamos sobre as semelhanças das religiões. E falamos bastante sobre como as mitologias são similares às mitologias entre muitos povos que nunca nem se viram, nunca nem conversaram ao redor do mundo. Algumas semelhanças que eu não falei no vídeo passado são como a maioria das religiões, principalmente egípcia, grega, religiões mesopotâmicas, suméria e hindu, eles terem 12 deuses, não que todas têm, mas são algumas semelhanças. A maioria dessas religiões tem 12 deuses principais, que nem a grega. A grega se baseou na religião suméria, nessa parte. Que todos esses deuses, eles interferem na vida das pessoas. O que significa, tipo, os deuses, como se eles estivessem andando por aqui, eles julgam pessoas, como se eles realmente estivessem andando na Terra com a gente. Eles interferem na nossa vida. Eles também fazem guerras entre eles, o que é bem estranho, porque a gente pensa que deuses são seres bem elevados, perfeitos, coisas assim. E do nada eles estão brigando. Fiquem preparados, esse episódio vai ter muita treta. Além disso, os deuses também são seres antropomórficos. O que isso significa? Eles têm muitas características humanas. Como sentimentos, os deuses têm sentimentos humanos, além da aparência física, ter a aparência humana. Hábitos humanos e também os relacionamentos deles são muito humanos. Então, vamos começar a falar disso aqui. Voltando, a gente começou. Os deuses sumérios, a religião que foi a base usada para as outras religiões do mundo. Os deuses sumérios, eles são divididos primeiramente em deuses da terra, que são deuses que estão aqui na terra. É autoexplicativo, deuses que andam entre nós. E os deuses do céu. O céu não é um lugar tipo o céu cristão, que é um lugar divino, um lugar pós-morte, não. O céu é literalmente além do céu, além do que a gente vê, das estrelas, coisas assim. É como se os deuses estivessem além do céu, mesmo, isso aí. Além disso, eles também são divididos entre deuses locais, que são deuses que não são muito importantes, eles só são celebrados em alguns lugares. E os deuses internacionais são os deuses mais importantes que são celebrados em todos os lugares, basicamente. É basicamente desse que a gente vai falar hoje. Indo direto pra treta, né, pra começar bem o episódio. Primeiramente, antes dos deuses virem pra cá, né, nós tínhamos o deus principal, Anu, que ele é o chefe dos outros deuses, é como se ele fosse o pai dos outros deuses. Ele é o pai dos deuses do céu e da terra. Ele é um dos deuses do céu, ele raramente vinha pra terra, mas às vezes ele vinha pra terra pra fazer algumas coisas interessantes. Então, esse deus, ele era o deus principal, ele era o pai de todos os deuses. Eu já falei isso, né? Então, ele é o deus principal, o deus mais importante. Ele tinha uma esposa, a Antu. Não falam muito sobre ela só é a esposa dele, tipo assim... tem alguns deuses que têm muitas informações, tem uns que têm poucas. Enfim. Primeiramente, o deus Anu teve um filho. Ele chamava Enki. Esse Enki... ele era o deus que ele criou a civilização. Além de ter criado a humanidade, ele foi o deus que criou a humanidade, ele criou a civilização entre todos os deuses. Ele era um cientista bem renomado, tá? E então ele que chegou, quando ele chegou na Terra, foi ele que construiu as coisas, que fez os projetos e coisas assim. Só que, porém, né? Ele não era um filho legítimo do Anu. O que isso significa? O Anu, ele não teve não foi a Antu que teve o filho. Ele teve um caso com outra deusa, sei lá, e daí ele teve o Enki. Isso nos leva ao segundo filho de Anu, que foi o Enlil. Que esse sim é um filho legítimo de Anu, que foi com a Antu. O Enlil, ele é o principal deus da Terra.
Por ele ser um filho legítimo de Anu, ele basicamente ele vai ser o sucessor do Anu. Ele vai ser o chefe principal, assim, das coisas. Por isso que o Enki, ele tem muita inveja do irmãozinho dele. Fazer o quê, né? Então, o Enlil é um dos deuses mais importantes aqui da Terra. Ele é basicamente respeitado por todos os outros deuses e ele é, tipo, a última palavra aqui sobre os assuntos da Terra. O Anu e Antu também tiveram uma filha. Foi a Ninursag. Ninursag é o nome dela. A Ninursag, ela é basicamente, chamam ela de deusa mãe, ou Mamu. Ela também foi a criadora da humanidade, junto com Enki. Ela é como se fosse uma deusa mãe mesmo, que eles falam, uma deusa mãe criadora, tanto que ela foi que criou a humanidade, né? E ela não é uma filha legítima de Anu também, ela é meia-irmã do Enki e do Enlil, ou seja, o Anu teve 2 casos pra ter, né? Porém, o Enki, ele tem muita inveja do irmão dele, então ele queria muito ter um filho pra poder reinar na casa dele. Pra poder ter um filho legítimo, né? Pra poder tomar o poder do irmão dele, basicamente. Então ele tenta dar um filho pro próprio irmão, que já é bem bizarro, mesmo eles sendo meio-irmãos. O que é uma coisa bem comum e estranha, ao mesmo tempo, em muitas mitologias, muitos meio-irmãos e irmãos se casam e têm filhos e coisas assim. Então ele teve um relacionamento com a irmã dele, só que nasceu uma menina. E como nós sabemos, as meninas não herdam as coisas. São sempre os filhos, que eles sucedem os pais nas dinastias. Então ele teve uma menina. Ele pensou, o que eu vou fazer agora, né? Teve uma menina. Ele teve relações com a filha dele. Só que daí nasceu uma menina de novo. Vocês querem que eu continue? Eu vou continuar. Ele teve relações com a neta dele. Nasceu uma menina. Pelo menos ele parou por aí. Podemos dar um pouco de crédito. Pelo menos ele parou por aqui, né? Porque, meu Deus, essa gente... Eu não vou nem falar nada. Depois a irmã dele ficou tão brava com ele que acho que jogou uma maldição nele. Só que depois fizeram ela tirar a maldição dele. Só que bem merecido pra ele, desculpa, né? Mas é real. Então, coitadinho do Enki, né? Não, coitadinho nada, né? Mas por azar do Enki, o Enlil, ele também gostou da ideia. Ele tentou ter uma irmã. Ele tentou ter um filho com a irmã dele. E ele conseguiu. Olha o que o cara não faz com a galera, né? Ele conseguiu ter o Ninurta. Consegue ter o filho Ninurta. Que ele é basicamente... Ele é conhecido como Deus Guerreiro. Que ele vai tomar o poder após ele recuperar uma insígnia. Insígnia dos chefes dos deuses. Que é conhecido como a Tábua dos Destinos. Por quê? Um deus chamado Anu, ele acabou roubando essa tábua do pai dele, do Enlil. Que o Enlil era o chefe de todos, então ele tem esse objeto. Esse objeto, ele dá o poder supremo. Um Zu, ele acabou roubando essa tábua do pai dele. Então ele resolve ir atrás do cara pra tentar pegar a tábua de volta. Só que aí, o Enki, ele convenceu o Niurta a ir pegar a tábua do pai dele de volta. Porque ele achava que ele não ia conseguir ter essa luta, não. Ele ia tomar porrada do cara, do Zu. Então ele mandou o filho do irmão dele pra ir lá, pra morrer, e depois ele ia conseguir, sei lá, o plano dele, ele queria ter outro filho pra tentar. Eu não sei, esse cara é meio doido. Enfim. Foi uma coisa muito doida. Pois é, mas quem era o Zu? Por que ele não tá aqui também? Muitas pessoas pensam, será que Zu foi um Marduk? Foi Marduk aqui. Deus da destruição. Considerado por muitos povos como Deus Supremo. Filho de Enki? Nope. Plot twist. Era o... Nana. Sim. Era o meio-irmão do Niurta. Meu Deus, o meio-irmão do Niurta roubou essa tábua dos destinos porque ele queria poder supremo, só que ele não era... Ele não ia ganhar essa... Tipo, o Niurta, ele é o primogênito do filho do Enlil. É o primogênito do Enlil. Então, o meio-irmão dele tentou roubar a tábua pra
ter o poder e ser o sucessor mesmo. Isso a gente adora coisa de poder, né? Então nós vamos para a batalha épica. Música de ação. Zu voava com suas asas, desviando dos ataques de Niurta, Zu voava com suas asas, desviando dos ataques de Ninurta, que atirava suas flechas, sem resultado algum. Então Ninurta resolve usar os seus Tinlun, que acabaram acertando suas asas, as asas de Nu, derrubando ele, que foi derrotado. Ou seja, Zu tinha asas, ele podia voar, o cara atirou uma coisa chamada Tinlun, e depois se a gente traduzir isso aqui, da linguagem suméria, é um míssil. O cara tirou um míssil no meu irmão dele, que tava voando, ele caiu e ele ganhou a tábua. É um pouco estranho, ou seja, assim, parece que alguns deuses podem voar. Na verdade, as tábuas eles falam que a maioria dos deuses eles podem voar, só que não é como se fossem asas, eles não têm asas, é como se fosse uma coisa mecânica, eles criaram asas artificiais para voar, o que já é bem estranho falando aqui, né? Enfim, voltando pra história. O Ninurta, então ele ganha... O Ninurta, ele ganha a batalha, ele fica com a tábua, e o Nana, ou Sim, né? Eu vou chamar ele de Sim, pra ficar mais claro. Ele é exilado, e então ele se muda pra Ur, que é uma das cidades mais conhecidas da Suméria, com a sua esposa, a Nigal. Sei lá porque que ele se mudou pra uma cidade conhecida, sendo que ele fez uma coisa meio, né? Mas enfim. Então ele se mudou pra Ur, que é uma das cidades mais conhecidas da Suméria. E ele era muito adorado lá, as pessoas gostavam dele. Ele fez Ur como se fosse uma cidade muito rica. Ele conseguiu transformar essa cidade numa cidade muito rica. Muitos templos em homenagem a ele, porque os deuses adoram, né? Que é bem bizarro. Só que, após alguns anos, Ur não era mais uma cidade tão rica como antigamente. Rica e bela em coisas assim. Ela estava, na verdade, em ruínas. Depois de alguns anos, a cidade entrou em ruínas. Então, mais uma vez, Sim e a sua esposa, a Nigal, eles se mudaram para um lugar chamado Arã. Arã também era uma cidade... eu errei, desculpa. Ele tinha uma arquitetura... Foi mal. Sim se mudou para Arã com a sua esposa e ele transformou essa cidade como se fosse Ur mesmo. Ele projetou ela com templos e muitos prédios parecidos com Ur. Só que por algum motivo que não é muito bem explicado, deve ter acontecido mais uma treta, né? O Sim, ele fica muito puto, enfurecido com a cidade, com os templos dele, e ele foi embora pro céu. Só que daí, ele foi embora pro céu e ficou lá. Só que daí ele volta pra Terra. E ele volta pra Terra muito poderoso, tanto que ele consegue derrotar o Anu, o Enlil, o Enki, o Marduk. Ele consegue derrotar todo mundo, assim, ele bate todo mundo na porta. E ele literalmente ganha o título de Deus da Lua e Crescente Divino. A gente não sabe como isso aconteceu. Não tem nenhuma... Tipo, como é que ele fez isso? Do nada ele tava ali de boa, ele foi pro céu, ele voltou. Provavelmente aconteceu alguma coisa lá no céu que fez com que ocorreu isso, né? Desculpa. Provavelmente aconteceu alguma coisa lá no céu que fez com que ele voltou e aniquilasse todo mundo. Porque um deus que é do céu, ele volta pra terra, era uma coisa muito incomum antigamente. Já não é comum hoje, né? Então imagina antigamente. Pensando agora. Então, deixa eu pegar uma passagem que fala sobre isso. Este é o grande milagre de Sim, que não acontecia na Terra, desde os tempos remotos, que o povo da Terra nunca tinha visto nem escrito nas tábuas de argila para que se preservasse para sempre. Que Sim, Senhor de todos os deuses e deusas que habitavam no céu, descer à Terra. Aqui essa passagem. Ou seja, realmente era uma coisa muito incomum deuses que habitavam o céu descerem à Terra. Era uma coisa bem... E principalmente porque ele conseguiu bater em todo mundo e ganhar o que ele queria de volta, né? Uma coisa bem bizarra. Ainda mais depois do que ele fez, né? Ninguém mais gostava dele, basicamente, depois que ele tentar roubar as tábuas. Enfim, basicamente todos esses ocorridos, eles aconteceram depois da humanidade, porque
É um pouco complicado essa primeira parte da história, porque algumas coisas acontecem antes ou depois da humanidade. Mas essa parte da batalha, ela aconteceu enquanto a humanidade tinha sido criada. Então, vamos voltar um pouco pra trás, quando a humanidade ainda não tinha sido criada. Vamos falar dos filhos Vamos falar dos filhos do Sin, Nana, e do Danigal, conhecidos como Inanna e Yuto. Vamos falar um pouquinho sobre eles? No próximo episódio, eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa, eu não sou muito boa pra isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu sei que o vídeo ele ficou um pouco curto. Que bom, né? Porque eu sempre faço muito vídeo comprido. Eu vou acabar fazendo esse aqui mais comprido ainda. Enfim, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha, sei lá, o que você achar melhor. Ou só mostra pra alguém que também tem interesse sobre esses assuntos. Enfim, espero que você tenha gostado novamente. E nos vemos amanhã, com a segunda parte do vídeo, que será bem doida.